Abra sua Bíblia comigo, Lamentações, capítulo 3, verso 18. Lamentações. Se você não souber, olha no índice. Lamentações 3, 18. Glória a Deus. Tem lamentado muito, irmão? Está difícil de achar a lamentação aí? Ou está fácil? Amém? Lamentações 3,18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma, continuamente, os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Pode se sentar em silêncio e permanecer em silêncio. Amém? Que agora nós vamos ouvir ao Senhor. É engraçado essa palavra, né? A gente começa a ler, o cara está morrendo. Aí daqui a pouco ele começa a falar do Senhor. Esse aqui é Jeremias. Jeremias lamentava o que se passou com o povo dele. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre lamentação. Ai, pastora, coisa triste, lamentação. Nós vamos aprender algumas coisas. Às vezes é muito interessante, como Jeremias fez aqui, ele se assentou e começou a lembrar tudo aquilo que tinha acontecido com o povo dele. E começou a lembrar todas as tragédias, todos os acontecimentos que não alegraram o povo e nem a ele. E nós pensamos assim, nossa, mas que esquisito. Ele vai até o 20, do 18 ao 20. Mas ele não começa no 18, ele começa no verso 1. Depois você lê tudo na sua casa. Ele fala um monte de coisa. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele fala tudo isso, e muitas coisas. Mas aqui no 18, ele começa a declarar, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E a gente acha esquisito isso. Nossa, que Jeremias pessimista. E eu fico pensando, será que nós não estamos assim? Será que nós não perdemos a esperança no Senhor e não estamos como Jeremias? Nessa choradeira, nesse pranto, nesse lamento, nesse abatimento. E hoje eu meditava nessa palavra, e foi muito interessante, irmãos, que essa madrugada Deus começou a trazer, só que eu só lembrava esse pedaço. Ai, pastora, boa de Bíblia. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque isso a gente fala muito, não é? Ai, quero lembrar aquilo que me dá alegria, esperança, né? Para eu poder conseguir. E vinha esse versículo na minha cabeça. Eu nem sabia onde que ficava. Eu não sabia o endereço dele. Falei, nossa, onde será que fica isso? Ai, pastora, você não pode contar isso para as pessoas. Posso? Posso. E aí eu comecei a pensar onde ficar. Eu falei, eu vou procurar depois. Mas foi de madrugada, eu não queria levantar para procurar. E foi uma coisa muito interessante, porque Deus foi ministrando ao meu coração com relação a essa palavra, e Ele foi me levando a alguns outros pontos que tem aqui, que eu nem sabia que tinha. E Ele começou a me ensinar algumas coisas que hoje eu preciso aprender e você precisa aprender. Amém, irmão? Às vezes nós começamos a caminhar na nossa vida no automático, piloto automático. Eu tenho que levantar cedo, trabalhar, depois eu faço isso, faço aquilo. Aí também eu venho na igreja, porque eu sou crente, pastor, sou muito crente.
Aí eu faço isso, faço aquilo. Ai, hoje é dia de ceia. Ai, hoje é dia de... Tudo bem. E nós nos tornamos como Jeremias. Jeremias começou a olhar no período que Israel estava cativo, na Babilônia, pela desobediência, toda uma história que eu não vou te contar agora, porque eu quero chegar onde é o mais importante hoje para nós. E nós começamos a ver que ele ia esmorecendo, conforme ele lembrava das coisas tristes que aconteceram e que estavam ainda acontecendo com o povo dele e com ele. E ele foi abatendo, e ele foi ficando ruim, e ele foi ficando entristecido, e ele foi duvidando do Senhor. Será que só com Jeremias que acontecia isso? E nós começamos a pensar muitas vezes na nossa vida pessoal. Eu tenho tempo para pensar, e eu começo, ai, o que vai ser de mim? E agora? E o dia de ontem foi tão difícil, o dia de amanhã como que vai ser? Eu temo, eu entristeço pelo que já aconteceu, e eu temo pelo que vai acontecer, e eu vou morrendo aos poucos. Olha que interessante, no verso 20, ele fala assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Conforme ele foi lembrando, ele foi se abatendo. E é uma coisa de alma, a alma diz respeito a sentimento. E ele começou a lembrar o que aconteceu e foi se abatendo. E eu quero te perguntar nessa noite, querido, você tem boa memória? Você tem? Deve ter, porque tem a cabeça nova. A gente que é mais velhinho tem uma memória mais ou menos, sabe, Samuel? E aí, você tem boa memória? Para que você usa essa boa memória ou essa memória não tão boa? Às vezes nós enchemos a nossa mente de tantas coisas e nós começamos a perder a esperança conforme nós vamos meditando. E eu comecei a pensar a respeito de Jeremias, e ele foi perdendo a esperança. E aqui no verso 21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pelo amor de Deus, eu preciso lembrar de alguma coisa que pode ser que me dê esperança, de tão ruim que ele estava, de tão abatido que ele estava, de tanto que ele deixou o diabo usar a mente dele, e tanto que ele deixou as suas emoções mandarem nele. Porque às vezes, irmãos, nós começamos no natural, mas o inimigo é sujo e ele começa a lançar setas. Ele começa a lançar setas de dúvida, de medo, de insegurança, do que vai ser amanhã. Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir ter vida para ver meus filhos e meus netos? E nós começamos a pensar. E quando nós damos asas a essa imaginação, que é uma imaginação que vem para nos perturbar, que vem para nos abater, o inimigo entra. O inimigo entra e lança setas na nossa mente. Diga assim: a minha mente, só Deus conhece. Sabia, irmão? A não ser que você tenha feito um pacto com Satanás, a sua mente o diabo não conhece. Só que ele lança a seta para ver se funcionou. Lança a seta de dúvida, lança a seta de medo, lança a seta de vergonha, lança a seta de incredulidade, lança a seta de raiva, e ele vai lançando. E qual é o nosso papel? Usar aquilo que nos traz esperança. Amém? A memória é uma coisa muito interessante. Você só lembra de coisas ruins? Ou quando que você lembra de coisa boa? Quando você está bem. Ai, amanheci bem hoje. Levantei com o pé direito, né? O povo tem mania de falar isso. Bobagem. Eu sou canhota, eu acho que eu nem sei que pé que eu ponho primeiro. Acho que é o esquerdo. E nós começamos a pensar, levantamos bem e começamos a pensar, como é a sua memória? Eu achei muito interessante que uma definição de memória diz assim, que a faculdade de conservar e lembrar. Acorda, Pedro. A faculdade, presta atenção, a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados, e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Então diga comigo: conservar. E lembrar. Ai, minha memória é tão boa, eu conservo, lembro tudo que está anotado na minha agenda.
né? Ai, às vezes eu esqueço de anotar, já esqueci. E nós, às vezes, não temos uma boa memória, porque nós queremos fazer 50 coisas num dia que só cabe 10. Eu quero fazer 100 coisas num dia que só cabe uma. E nós temos que começar a pensar a respeito disso. E aqui Jeremias, ele começa a usar a sua memória para pensar nas coisas tristes. Diga assim, a minha mente é cativa em obediência ao Senhor. Amém? Porque nós começamos a colocar a nossa atenção, a nossa memória, a nossa lembrança em coisas tristes do passado. Porque aquele dia eu não levantei muito bem. Essa semana aconteceram coisas que eu não gostei. Pessoas me ofenderam. Alguma coisa que eu fui fazer não deu certo. E eu já vou ficando abatido. E o inimigo sabe disso, irmãos. E nós nos deixamos. Às vezes a gente pensa assim, tudo é capeta. Não, irmão, não é tudo que é capeta. Mas o capeta usa a nossa fragilidade. Aquilo que nós temos mais dificuldade. As pessoas que são muito fáceis de abater, pessoas depressivas, oprimidas, às vezes por alguma coisa, o inimigo sabe disso. As pessoas que são muito otimistas e não conseguem ver os problemas também, o inimigo sabe disso. Só que cabe a nós trazer a nossa mente, a nossa ideia, a nossa memória de volta. Não entregar nas mãos do diabo, amém? Qual é o seu ponto fraco, irmão? Nós temos que entender, porque às vezes nós nos achamos tão bonitos, especiais, maravilhosos, soberanos, que nós não entendemos o nosso ponto fraco. Eu sei quais são os meus pontos fracos. Porque às vezes não é um só. Como que o inimigo tem trabalhado na sua memória? Como você tem controlado a sua mente no sentido de rejeitar aquilo que vem para te entristecer? Como Jeremias. Porque aqui, ele dá uma guinada de repente. Minha alma continuamente recorda as coisas tristes e abate. Ele está chorando. De repente, eu vejo aqui. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Ele dá uma levantada, ele lembra que ele tem um Deus que é poderoso. Você tem lembrado que você tem um Deus que é soberano, que reina sobre todas as coisas, que se preocupa com você, que te ama, que derramou sangue pela tua vida. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, irmãos. Na hora que eu vou ficando meio abatido, que os problemas vão tomando conta, que eu começo a ficar uma pessoa muito pessimista, esqueço do que está na palavra, não lembro das promessas, acho que as promessas são só para Cleide, para mim não é. Entendeu? Nós começamos a pensar assim. E aí eu vejo como Deus começou a trabalhar com Jeremias. E a fidelidade do Senhor é isso, é o fundamento da nossa esperança. Às vezes nós não podemos fazer nada contra as situações, mas nós podemos nos posicionar e clamar ao Deus que pode todas as coisas. Aqui no verso 22 e 23, olha lá comigo. Renovam-se, o 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém, irmão? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada... Olha, gente, isso não é maravilhoso? Se não fosse a misericórdia, o inimigo poderia nos destruir, sim. Porque nós erramos, nós temos, às vezes, legalidades na nossa vida. Mas ele não pode, pela misericórdia do Senhor, pela fidelidade do Senhor. Amém? Então, a fidelidade de Deus é o fundamento da minha esperança. Olha que interessante esperança, o que é? Eu acho tão legal. É muito interessante que a palavra é isso mesmo que ela diz, e você começa a procurar o significado das palavras. É muito interessante, irmãos. Olha, esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Diga assim, confiança em coisa boa. Que coisa boa é essa, irmão? Deus, a fidelidade dele. Eu creio no Deus que eu sirvo, por isso eu tenho esperança. Amém? Eu não tenho esperança porque eu vou ter uma pessoa influente que vai arrumar um emprego para mim. Eu não tenho esperança porque eu sou muito bom no que eu faço. Eu não tenho esperança porque eu sou doutor em certos assuntos. Não, eu tenho esperança porque o Senhor é a minha esperança. Porque a esperança é confiança em coisa boa e é fé.
O que é fé? Que a Bíblia fala, é certeza do que eu espero, que eu ainda não vi. Então, quando nós começamos a pensar que as coisas vão ficar ruins, e nós vamos ficando ruim, e nós vamos nos abatendo, nós esquecemos disso aqui. E a esperança é disposição do Espírito, olha que interessante, que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. Eu espero, eu creio. Nossa, mas tudo está virando ao contrário, tudo está do avesso, mas eu creio. Diga assim, o Senhor é a minha esperança. Amém. E nós, às vezes, deixamos a desejar. Jeremias viu sua esperança voltar quando ele lembrou da misericórdia de Deus. Ele viu sua esperança voltar, toque de caixa. Quando ele lembrou que ele tinha um Deus misericordioso, fiel, que se preocupava com ele, que cuidava dele. Por isso ele ainda estava vivo. Amém? E aqui eu vejo algumas coisas muito interessantes, porque fala no verso 22 aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga, não tem fim. Amém, irmãos? Nós perdemos a esperança, nós perdemos o amor, nós perdemos a misericórdia pelas pessoas, nós perdemos o posicionamento correto com o passar do tempo, mas Deus não perde, Deus não muda de posição, Deus é Deus, Ele não muda o que Ele prometeu, Ele não muda a natureza dEle, Ele é bom e Ele é bom sempre, Ele é fiel e Ele é fiel sempre, Ele é misericordioso e Ele é misericordioso sempre. Glória a Deus por isso, irmão. Amém? É esse Deus que nós servimos. E nessa madrugada Deus falou para mim, traz para o meu povo, para que eles se lembrem que eu sou a sua esperança. Traz para o meu povo, para que o meu povo se lembre que eu sou o Deus de misericórdia. Traz para o meu povo, para eles entenderem que não acabou a esperança, que há esperança para aquele que crê. Amém? E eu achei muito interessante. E aqui tem uma definição de misericórdia no hebraico, que eu não vou falar o nome que eu não sei falar. Isso aí é coisa com o pastor é chique. Em hebraico pode ser traduzido assim, aliança de amor, ou amor imutável, a misericórdia. Diga assim, o Senhor tem uma aliança de amor comigo. Amém? Sabe o que é essa? É a misericórdia. E aqui fala, amor imutável. Misericórdia é um amor que não muda. É aquele amor muito maior do que você tem pelo seu filho. Eu quero dizer para as mães e os pais aqui, mesmo que sua mãe esqueça de você, a Bíblia fala que o Senhor não se esquece de nós. E o amor dele não muda. Nós podemos estar da maneira como nós estivermos. Ele não ama o nosso pecado, o pecado que nós cometemos, mas Ele continua nos amando da mesma maneira. É um amor imutável. Isso é a misericórdia do Senhor. Amém? Não é bom isso, irmão? Você vai acreditar nisso e melhorar a sua carinha? Então, é assim. Por isso nós temos esperança. Por isso nós caminhamos em novidade de vida. Porque o Senhor é Deus de misericórdia. A nossa mente tem uma tendência de levar tudo para o lado ruim. Ai, porque aconteceu isso, dessa vez vai acontecer de novo. Ai, porque eu quase morri, acho que eu vou morrer agora. Ai, porque eu estou doente, acho que eu vou ficar doente de novo, não é? A gente tem sempre que levar para o lado ruim. Ai, meu filho vai morar fora, acho que ele vai se desviar. Não é que a gente tem mania? Querendo liberar os filhos, não, eu estou sabendo. Então, aí o loiro já voltou, nem pensei que foi, já voltou. Né? Que bênção. E aí nós começamos a pensar de uma maneira negativa. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses 4, para que a gente entenda o que Deus quer que a gente pense, como deve ser o nosso pensamento. Filipenses 4, 8. Eu leio tanto esse versículo que eu acho que eu já tinha que ter decorado ele, já ensinei os adolescentes para decorar e eu não decorei ainda inteiro. Vamos lá, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que é respeitável, diga respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Olha que interessante, tudo que é amável, tudo que é de boa. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? É isso. Nós ocupamos o nosso pensamento com tantas coisas que não convêm, que não são de Deus. A nossa carne manda em nós, irmãos. Nós somos volúveis, nós somos inconstantes.
bico de serra. Um dia está lá em cima, está ótimo. Glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer, Deus está fazendo. No outro dia eu estou ruim. Põe pilha velha para mim, para eu falar pouco, porque eu grito muito. E aí, as pilhas velhas ficam sempre no meu. A nova é do pastor, a média é do ministro, e a velha é minha. A velha para a velha. E aí, o que acontece? Nós começamos a pensar, um dia eu estou bem, amanhã eu não estou. Se tiver tudo correndo redondinho, eu estou bem. Irmão, é diferente. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, amém? Eu não estou vendo, mas eu creio, amém? E é assim que nós temos esperança. Nós não devemos nos angustiar com o futuro e nem chorar pelo passado. O passado eu tenho que vencê-lo, eu tenho que pedir perdão para Deus, me consertar, tudo bem. Agora, esse negócio do futuro, eu ficar, eu choro, eu me angustio, porque o que vai acontecer? O que vai ser do nosso Brasil? O que vai ser da igreja? Vai ser o que Deus vai fazer ser. Só que eu vou contribuir para o melhor. Eu vou me posicionar da melhor maneira. O que tiver que ser, será? Será, irmão. Mas com a sua contribuição boa. Não com a sua opressão. Não com o seu impedimento. Porque nós podemos impedir aquilo que Deus quer fazer. E Ele vai cobrar de nós aquilo que nós impedirmos. Porque Ele vai levantar outro para fazer aquilo que você não faz. Mas Ele vai cobrar de você o sangue das pessoas que você tinha que ganhar e não ganhou. Isso é muito sério. E eu fico pensando, o que foi de Jeremias? Mas realmente ele tinha motivo para chorar. Ele tinha motivo para ficar cabisbaixo. Ele tinha motivo para ficar oprimido. O povo dele estava sendo, destruído, judiado. Mas por quê? Porque houve algo errado lá atrás. E às vezes nós esquecemos que é o nosso Deus que nos dá esperança. Amém, irmão? Diga assim, o Senhor é a minha esperança. Amém? E nós nos desiludimos muito fácil. Aqui em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Você crê? Você ama a Deus, irmão? Quem ama a Deus, diga amém. Amém. Então tudo coopera para o seu bem. Ai, pastor, até meus problemas cooperam para o seu bem. Agora depende do seu posicionamento. Outro dia eu aconselhava uma pessoa e ainda disse isso para ela. Falei, olha, conforme o nosso posicionamento, é a vitória ou a derrota, irmãos. A vitória Deus já nos deu. Mas muitas vezes nós queremos arrastar conosco a derrota. Nós queremos arrastar a âncora da derrota. Eu abro mão de tudo porque eu tenho que manter a minha postura. Não, eu tenho que manter a minha fé. Eu tenho que manter a minha esperança. Como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Diga assim, Deus é fiel e misericordioso. Agora eu quero te perguntar, se acontecer uma tragédia na sua vida, sua fé vai ficar a mesma? Se acontecer uma coisa muito triste na sua vida, você vai continuar crendo? Quero contar uma história para você. Foi muito interessante que hoje eu me lembrei dessa história. Eu falo que Deus é tão bom que Ele traz a memória mesmo, né? Mesmo da memória que ainda não está já muito boa, né? Eu li um livro sobre a vida de Moody. Moody foi um evangelista e ele viveu no século XIX. E tem uma história de uma pessoa que ele ganhou para Jesus. Vou ler para vocês, porque eu não vou me lembrar dos detalhes. Horácio Gates Spafford, o nome dele. Convertido a Cristo através do evangelista Moody no século XIX. Spafford se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago, mesmo depois do seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody. Moody era o evangelista, e um profundo interesse pelas campanhas de evangelismo. Ele tinha apurado gosto pela música e era devotado aos estudos das Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, esses dias, ele tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Então, quer dizer que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha investido naquele lugar. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, ele passou por uma dolorosa perda de um filho. Essa morte trouxe grande sofrimento para toda a família. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, onde se encontraria com Moody e Sankey. Sankey era um companheiro de Moody
evangelismos, nas cruzadas evangelísticas que eles faziam, que eles ganhavam milhões de pessoas, era uma bênção. Em uma cruzada evangelística na Inglaterra, em 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócios, ele precisou permanecer em Chicago. Mas ele enviou sua esposa e suas 4 filhas, conforme já estava programado, num navio. Tem um nome do navio aqui, mas eu não sei ler ele, porque é muita consoante e pouca vogal. E esse navio se tornou o nome de uma música que ele fez. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. Olha isso, irmãos, presta atenção. Eu quero que você pense qual seria a sua reação, se isso acontecesse com você. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Deu tempo nem de pensar. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido. Olha o telegrama. Salva, porém só. Só salvou ela. Ele perdeu as 4 filhas de uma só vez. Com toda essa angústia, ele escreveu uma linda música, buscando trazer à memória o que podia dar esperança a ele. A alegria eterna que ninguém e nada pode roubar foi expressa por ele na música que escreveu em meio a tudo isso. É o hino 108 do Inário, da harpa. Vocês devem conhecer. Vou ler, porque eu não sei cantar ela. Porque se eu cantar aqui, você está lascado. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. E ele fez essa música quando ele passava no lugar onde as suas 4 filhas morreram. E eu começo a pensar qual seria a nossa reação. Será que nós nos manteríamos firmes nas promessas? E ainda, além de tudo, deixaríamos um legado como esse homem deixou? E o livro, eu até indico para vocês, o livro sobre a vida de Moody. É um livro que nos ensina muito. Ele era muito ligado a ensino. Ele ia mesmo, ele pregava, ele não tinha medo. E as pessoas não gostavam dele, porque ele pregava a verdade. Alguma coisa parecida com o que nós vivemos hoje. E eu quero te perguntar, o que te traz esperança? Você é uma pessoa azeda, amarga, que esquece das promessas do Senhor quando as coisas não vão bem, que só tem fé quando tudo está bonito e cor-de-rosa, que só tem fé quando a sua conta no banco está recheada, que só tem fé quando seus filhos não têm nenhuma enfermidade, que só consegue vir à igreja porque tem um interesse de receber alguma coisa do Senhor? Como é a sua fé? O que te traz esperança hoje? No que baseia a sua vida? No que baseia a sua fé? Ou tudo te transtorna? Eu fico pensando se esse homem fosse uma pessoa amargurada, você acha que nós teríamos uma canção... E é bonita a música, muito bonita. Eu não falo que vamos tirar aqui porque eles não gostam das músicas velhas. Eu falo, eles torcem o nariz. Mas são músicas ungidas, que vêm do fundo do coração de Deus. Porque aqui ele fala que mesmo que Satanás me tente, eu sou feliz com Jesus. Mesmo que as lutas venham, eu sou feliz com Jesus. Amém? Diga assim, a alegria do Senhor é a minha força. Amém, irmãos? Não é ficar reganhando os dentes para todo mundo e fazendo política, não. É você ser feliz no fundo do seu coração, porque você sabe que o seu Redentor vive e Ele te dá a vitória, amém? E você não é daquele que fica chorando e lambendo a própria ferida, mas é aquele que tem esperança no Senhor. Abra sua Bíblia em Neemias, para a gente encerrar, verso 8. Neemias 8:10.
Tá difícil, Neemias, aí? Colou? Colou porque você não usa? Colou porque você esquece sua Bíblia na igreja, irmão? Você lê só no celular? Aprenda a ler Bíblia de papel, que é bom para você saber a sequência dos livros, para você não passar vergonha. Se quiser a musiquinha, o Ricardo grava para você. O Ricardo. Ah, tá lá fora. Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa... Olha o que diz aqui. Olha que interessante. Às vezes nós pensamos que quando nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos contentes com alguma coisa, é só para mim. Aqui o que ele fala? Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso é a alegria que Deus me dá. Isso é a paz que Deus me dá. Isso é a vida daquele que tem Deus no coração. Ele sabe repartir. Ele sabe passar alguma coisa boa. Agora, o que nós temos passado de bom para as pessoas? Esse Deus que você serve, você tem pregado e vivido Ele? Porque eu ouvi uma frase outro dia que eu fiquei muito incomodado. Uma pessoa que se comporta extremamente mal virou para mim e falou: não, mas eu falo para as pessoas como tem que ser. Não, irmão, não é falar, é viver. É viver. E essa palavra de Neemias diz isso. Olha que interessante. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Quantas pessoas estão vivendo à sua volta que precisam da sua alegria, da sua fé, do Senhor que você serve, e você é uma pessoa amargurada, azeda, desonesta, orgulhosa, que não serve para nada, só para dar contra-testemunho. Jeremias chorou pelo povo, mas ele se lembrou que havia uma esperança. Ele se lembrou que havia um Deus de misericórdia. Ele se lembrou que havia um Deus fiel. E eu quero te perguntar, você tem compartilhado esse Deus fiel com as pessoas? Quantas almas você já ganhou nesse ano? Nós estamos no meio do ano já. Quantas almas? Quantas pessoas você foi instrumento de bênção na vida delas esse ano? Em quantas pessoas você investiu tempo e oração e dedicação? Às vezes nós pensamos... Estou feliz, vou comer a gordura. Gordura é bom, né, gente? Só não é bom acumulada na gente, mas é uma delícia, né? E eu fiquei pensando, de comer as gorduras. Olha o que Deus manda, Deus sabe o que dá alegria para a gente, né? Deus é muito sábio. Eu achei muito bom isso aqui. Gostei dessa, bem, vou pregar na geladeira. Disse-lhes mais... Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Quando você estiver alegre, irmão, quando você estiver gozando da bênção que o Senhor te deu, reparte, reparte. Às vezes nós pensamos que repartir é só dar as coisas materiais. Não, reparte. Não seja um agente secreto, não seja um crente de meia boca. Às vezes nós passamos despercebidos porque as pessoas não sabem que nós servimos a um Deus cheio de misericórdia, um Deus que nos dá esperança, um Deus que cura as enfermidades, um Deus que liberta aquele que está cativo, um Deus que muda a nossa vida. Deus mudou a sua vida, irmão. E se você quiser que muda mais, é a sua postura, é a sua mente. Use a sua memória para coisas boas, use a sua esperança para o Senhor. Nós esperamos tantas coisas. Espero passar no vestibular. Espero ter um bom negócio. Espero ganhar muito dinheiro. Espero as pessoas me considerarem. Para de esperar nas coisas naturais que você vai se decepcionar. Espere no Senhor, porque o resto vem. Como a Andreinha leu aqui, buscai primeiro o reino. Sabe o que reino quer dizer? Governo, domínio de Deus sobre a sua vida. E todas as coisas que você sonha, todas as coisas que você almeja, serão acrescentadas. Diga acrescentadas. O que é acréscimo, irmão? Acréscimo é o que vem além, é o que vem a mais. É assim que funciona. E olha que interessante. Eu achei muito interessante isso aqui. A vinda, eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar
com os remidos na luz do Senhor. Você sabe onde você vai morar quando você morrer? Será que você tem certeza que você vai para o céu? Como esse homem que passou tanta luta, tanta tribulação, perdeu os 5 filhos. Teve. Será que você tem certeza que Satanás vem com tentações, mas que apesar das aflições você vai ser feliz com Jesus e vencer as tentações? Será que você consegue ver isso hoje? Nós às vezes só murmuramos, só lamentamos, só nos abatemos, só julgamos, só nos oprimimos, nada está bom, isso não está bom, aquilo não está bom, eu estou aqui, mas eu acho que isso está ruim, eu estou ali, mas eu acho que aquilo está ruim, nunca está bom. E nós temos que lembrar que o Senhor é a nossa esperança. Amém? Se você é azedo, desazeda, filho, senão você não vai para o céu. Se você é abatido, apático, reage, porque senão você não vai para o céu. Porque nós temos que ser felizes em todo o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o emprego bom que é a nossa força. Não é a saúde perfeita que é a nossa força. Não é a vida tranquila que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmão? E é uma alegria que Ele nos dá em todo tempo, em qualquer circunstância. Nós reagimos porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. E aqui fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Glória a Deus, irmão. Então você pode reagir, sair da mornidão, sair da morte, levanta, abre os seus olhos, comece a fazer aquilo que Deus se agrada que você faça. Quantas almas você ganhou esse ano, querido? E com quantas pessoas você compartilhou a sua alegria? Com quantas pessoas você dividiu aquilo que Deus tem te dado também no material? Quantas pessoas você ajudou esse ano? Estamos no meio, ainda dá tempo. Nós vamos tratar em algumas semanas, na quarta-feira, sobre algumas coisas que nós precisamos vencer para ter bênção, para ter restauração e libertação. A primeira coisa que nós precisamos vencer é a tristeza e a opressão. Jeremias conseguiu, apesar de tudo, ver o Deus que ele servia. Ele conseguiu, apesar de toda a luta, ser alegre e feliz, porque ele reagiu. Reage, filho. Igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, reage. Porque senão o Senhor vai buscar a sua igreja, mas Ele não vai buscar aquele que está morto, aquele que está dormindo, aquele que está apático, aquele que está sem esperança. Nessa noite eu quero te chamar a um posicionamento, para que haja vitória na sua vida. Fique de pé. Pega a sua Bíblia aí. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Presta atenção em cada letra, cada palavra. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Diga assim, a minha porção é o Senhor. Amém, irmão? Isso alegra a sua alma. E olha aqui, portanto esperarei. Diga, eu espero no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é silêncio. Sabe por que silêncio, irmão? É adorando ao Senhor, é se alegrando nele. Não é murmurando, não é julgando, não é falando mal, não é com fofoca, não é com disque-disque, não é com conversa fiada, mas é em silêncio, em adoração ao meu Deus, porque eu sei que Ele me dá aquilo que Ele prometeu. Amém? Diga, Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Amém? Vamos orar. Eu queria que, se você que é amargurado, você que murmura muito,
Você que se abate facilmente, que é uma pessoa melancólica, que é uma pessoa depressiva, você vai rejeitar isso nessa noite. Eu quero te avisar, irmão, isso não é temperamento não, isso não é de Deus. E nós precisamos rejeitar. Se você é uma pessoa descontrolada, que um dia está bem, outro dia está mal, uma pessoa que duvida de tudo, fica bravo quando fala as coisas para você, é hora de conserto. Nós vamos começar a caminhar. Nós vamos começar a caminhar para ver a vitória na vida dos irmãos e na nossa vida, amém? Vão comer gordura e coisa doce, oba! Em todos os sentidos, porque o Senhor vai nos dar. E nós vamos ter para repartir. Nós vamos ter para compartilhar a bênção, a alegria e a vitória do Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida, em tudo. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos pedir perdão para o Senhor.